Começando mais um bate-papo aqui no Toque de Bola Cast. E hoje a gente tem a honra de receber Beatriz Anéas, atleta do César Araraquara. Bia, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espaço aberto para você se apresentar a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de poder vir aqui, a gente bater um papo e conversar sobre o SESI. Ô Bia, e aquela perguntinha clichê que eu faço para todo mundo, né? Como que começou a sua história com a bola laranja? Foi por incentivo familiar? Foi olhando alguém jogar e você se inspirava nessa pessoa? Como que começou esse seu casamento com a bola laranja? Eu comecei com 8 anos, ali tinha um núcleo do Bradesco, tinha vários núcleos espalhados por Osasco, né? Então tinha um núcleo bem na frente da minha casa. E eu sempre joguei tudo, meu pai é professor de educação física, então eu sempre tive contato com esporte, jogava na escola. E aí comecei a fazer um pouquinho mais sério, né, ali nesse núcleo do Bradesco, que era bem em frente da minha casa. E aí depois do núcleo eu fui para a base do Bradesco com 10 anos, e aí nunca mais parei de jogar. Então, pelo jeito, foi o seu pai que mais te incentivou a começar na modalidade. Meu pai era técnico de futsal, na verdade, mas ele sempre gostou bastante de basquete, jogou quando era menor. Então, ele achou melhor me colocar no basquete do que no futsal. Ô, Bia, nesses treinos, jogos, nesse início no Bradesco, em que momento que você percebeu que o basquete poderia se tornar ali a sua profissão que é hoje? Quando a gente vai ficando mais velha, né, a gente vai começando a perceber mais, pensar mais no futuro, né. Eu queria jogar e queria estudar ao mesmo tempo. Então eu tinha pensado de ir para os Estados Unidos, mas foi bem no ano da pandemia. Em março, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí em março começou a pandemia, então infelizmente não consegui ir. E aí alguns meses depois a Roseli me mandou mensagem, né, chamando para vir jogar aqui em Araraquara. Que ia voltar no Paulista, né, não teve LBF, então eu cheguei aqui no Paulista, e aí gostei muito aqui da cidade, é uma cidade muito boa, o time muito bom, uma infraestrutura boa, então aí eu percebi que era isso mesmo que eu queria fazer. E como que foi para você essa questão de conciliar os estudos, treinos e competições? Então, como não deu certo de ir para os Estados Unidos, eu comecei a fazer faculdade aqui em Araraquara, na Uniara. Era bem puxado, né, porque é 2 períodos de treino e eu fazia à noite presencial. Mas foi muito bom para mim, conhecer novas pessoas aqui na cidade, porque eu não conhecia muita gente, só as meninas do time, né. Então foi uma experiência bem boa para mim, eu gostei bastante da faculdade, eu fiz educação física, bacharelado, já finalizei e agora eu tô fazendo pós, que aí é mais tranquilo, porque é online, então não tem que se deslocar, né, para ir nas aulas e tudo mais. Ô, Bia, Bia, até uma curiosidade que eu falei, vi que eu sempre via a Vitória saindo ali, às vezes, do jogo, correndo, tendo que ir para faculdade fazer prova. Como que é para atleta lidar com isso também? Que às vezes tem viagem, tem jogo fora que fica ali 2, 3 dias, perde aula, perde prova, ou tem jogo e tem prova no mesmo dia. Como que é para atleta conseguir lidar com mais essa situação também? É bem complicado pra gente. Lá na Uniara, o meu coordenador do curso sabia que eu era atleta, os professores também, então eles eram mais compreensivos, assim, de falta, essas coisas de prova, mas é bem complicado porque a gente tem que se organizar, né? Mudar a vida do avesso para conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo. Essas viagens que a gente ficava muito tempo fora, eu conversava com os professores, às vezes ia estourar a falta e aí eles contavam a presença mesmo assim para eu não
não ter que refazer a matéria, né, só por causa de falta, e que não era uma falta sem justificativa, né. Tinha um motivo de eu estar fora. Então meus professores me ajudaram bastante, o coordenador também do curso, então foi mais tranquilo, sim. Ô, Bia, agora falando das quadras, você que veste a camisa número 5 do SESI, tem algum significado especial esse número? É alguma data comemorativa? É um número aleatório que você pegou e se identificou e ficou com ele? É, meu pai jogava com a 5, meu irmão também chegou a jogar basquete e jogava com a 5, então só quis continuar, só. E você tinha alguém como inspiração no início da carreira? Tem hoje ainda alguém como inspiração que você gosta de assistir, gosta de ver ali algumas jogadas? Ah, eu gosto de assistir bastante NBA, né, gostava muito do LeBron, jogadores da W eu não tinha muito contato quando eu era menor, agora hoje em dia que tem mais acesso, né, a gente consegue assistir mais os jogos que passa na TV. Eu gosto bastante da A'ja Wilson e gostava muito da Sue Bird enquanto ela jogava. E agora assistindo NBA, NBB, eu gosto de ver bastante vários jogadores. Ô, Bia, até pesquisando sobre você, eu vi uma notícia aqui que eu fiquei curioso. Em 2018, quando você tinha 16 anos, você teve a chance de conversar e ali trocar dicas ali com nada mais nada menos que a Hortência, né? Como que foi para Tive. você esse bate-papo, essa experiência? O que que você traz com você para a carreira até hoje desse bate-papo com a Hortência? Então, eu estudava na mesma escola e esse menino, o João Abel, ele é repórter hoje, e ele tinha acabado de sair da escola, e aí ele teve essa oportunidade de ter esse bate-papo com a Hortência, e ele me convidou, ele sabia que eu jogava basquete, ele me convidou, foi por mensagem, né, eu não cheguei a ver ela, mas foi muito legal, assim, perguntei várias coisas, ela me deu várias dicas, e foi bem. Eu estava ali nessa quase transição, né, de base para o adulto, mas foi bem legal, assim. Queria poder ter visto ela, né, conversado assim na câmera, mas por mensagem também foi muito legal poder conversar com ela. Ô, Bia, você falou da sua chegada ao SESI, que foi ali logo depois daquela pandemia. Como que foi para você mudar de cidade, sair de perto ali da família, ainda com todo aquele momento de pandemia que assolava o mundo todo? Como que foi para você sair ali da região de casa e vir para um projeto novo do SESC que estava ali começando? Foi bem difícil, para falar a verdade, eu nunca tinha morado fora, né. Morava a 5 minutos do Bradesco, que era onde eu treinava, então era bem mais tranquilo. Minha família sentiu bastante também, eu senti muita falta deles. Eu morava na República com as meninas, com a Bianca, com a Sossô, com a Ju, entre outras. Então eu meio que tentei fazer novas amizades, né, pra suprir um pouco da falta de ter a família perto. E a gente foi bem difícil por causa que estava meio que voltava da pandemia, parava, né, tinha alguns lockdowns, então a gente treinava e voltava para casa, era só isso que a gente fazia. Aí eu comecei a faculdade também online primeiro, porque estava na pandemia ainda, então foi bem complicado, mas com o passar do tempo, a gente vai ajustando e vai aprendendo coisas novas. E quando você chegou aqui, qual foi a primeira coisa que mais te chamou a atenção aqui na cidade, no clube? Além do cheiro da laranja, que a gente sabe que é a primeira coisa que todo mundo fala. Era bem estranho mesmo, eu falava: "Da onde é esse cheiro, gente?". E aí depois o pessoal me explicou que é da fábrica, né. E é bem diferente, assim, morar em Osasco, é do lado de São Paulo, é uma cidade grande, assim, e aí é muito diferente vir pra cá, uma cidade calma, não tem trânsito, então a gente vai se adaptando. E por isso que é muito gostoso também morar aqui. É diferente, mas é bom, por um lado, é bem mais calmo. E essa sua chegada para o César, você já chega ali, sendo ali uma atleta com idade de base, mas para jogar já no adulto também. Como que foi para você esse
impacto de já sair ali da base e já vir para jogar um adulto com grandes atletas? Foi bem difícil também. É um jogo totalmente diferente, né? A cobrança é totalmente diferente. E saindo da pandemia também, que a gente treinava em casa, só não tinha muito contato com a bola. Foi bem complicado, assim, o primeiro paulista, né, que a gente jogou. E como você falou, tinha muitas meninas mais velhas, experientes, como Sil, Karen, Isa, todas elas, assim, cobravam bastante, então aprendi muito, né, nesse primeiro paulista e no ano seguinte também, que eu ainda estava entendendo como é que funcionava tudo. Ô, Bia, até uma curiosidade que eu sempre pergunto, você, a Sossô, a Marla, que estava até o ano passado, a própria Aline, que são as jogadoras mais antigas ali do elenco, eu não vou falar mais velhas, que vocês todas são novas ainda, mas como que é para vocês ter esse entrosamento que é o que une o SESI, que dá essa força para o SESI e mostra o diferencial? Desde lá de trás até nos dias de hoje, a gente vê esse entrosamento, essa união de vocês. Isso ajuda para as novas atletas que acabam saindo, que acabam chegando, se entrosarem mais rápido no esquema do time, com o time. Eu acho que faz parte da mentalidade, assim, do SESI, né. Então, a gente é unida, assim, tem um jeito de jogar que já é natural, assim, pra gente. Faz bastante tempo que a maioria da base, né, das mesmas meninas do time, já estão há algum tempo. Então, as meninas que chegam falam que é um pouco mais complicado, né. A Jaque chegou, a Evelyn chegou, entre outras meninas, e falavam que era bem complicado pegar esse entrosamento que todas nós já tínhamos, né. Mas elas se encaixam super bem, nosso time é muito tranquilo, sempre foi assim, de ajudar, de fazer o que precisa para que elas se entrosem e se sintam em casa também, junto com todas nós. Ô, Bia, e o Sesc, ao longo dos anos, ganhou praticamente tudo, né? Ganhou jogos regionais abertos, tricampeão seguido é o atual tricampeão seguido da LBF, campeão sul-americano, bicampeão da Copa LBF, e você esteve presente em todos esses títulos. Tem algum ali que você tem uma recordação especial, que você lembra com mais carinho? Como que é, qual desses títulos tem um gostinho mais especial para você? Acho que o primeiro, né, que foi o paulista, nosso time estava desfalcado, nós tínhamos 5, 6 atletas adultas, nem eu era considerada adulta ainda, eu era considerada base, eh, então foi bem complicado, assim, mas a gente conseguiu chegar na final e foi a mesma mentalidade, né, que a gente criou. Acho que foi nesse paulista que surgiu essa mentalidade de jogar coletivo e que ninguém ia ganhar sozinho, até porque a gente estava bem desfalcado. E acho que esse foi o mais especial para mim, porque foi o primeiro, né. Ô, Bia, e hoje você com 24 anos, como que é para você ser nova e ao mesmo tempo ser experiente para as atletas que estão subindo ali da base, que tem você como uma referência, como que é para você saber ali auxiliar as meninas que estão subindo da base também? Então, nos anos passados eu era uma das mais novas, né, e agora esse ano eu já sou uma das mais velhas, assim, podemos dizer, porque tem muitas meninas da base, né, que estão jogando com a gente. Esse ano não tive muito contato com elas, porque não joguei, não treinei ainda com elas, então não posso dizer, mas nos anos anteriores é bem tranquilo, assim, como eu disse, as adultas do nosso time sempre foram muito tranquilas. Eh, elas cobram, sempre cobraram muito, mas também ensinam ao mesmo tempo, de um jeito bem tranquilo, que não seja pesado, assim, para todo mundo.
E é isso que quando eu voltar, né, que eu vou tentar fazer com as mais novas também, é mostrar o caminho, tentar ajudar o máximo que a gente pode e cobrar ao mesmo tempo, porque todo mundo quer ganhar, então, tentar fazer isso de uma maneira mais tranquila. Ô, Bia, você falou da questão do título de 2021, né? Você que figurou ali entre as líderes de assistência do campeonato e teve ali grande responsabilidade naquele título. Qual que foi a chave mental para uma jogadora jovem como você na época não sentir o peso da decisão e ser ali uma armadora referência na equipe? É, eu era a única, né, armadora no caso, mas foi o apoio das meninas, do Fábio, de todo mundo, que a gente se fechou ali em determinado momento do campeonato. Foi um começo de Paulista meio turbulento pra gente. A gente sentiu bastante a troca de técnico, aconteceram várias coisas. E aí chegou um determinado momento que a gente se fechou, a gente viu que dava para ganhar. Acho que foi na semifinal contra o Ituano, que era um time muito mais forte que o nosso, e a gente conseguiu ganhar. Acho que, se eu não me engano, a gente perdeu aqui em Araraquara e ganhou o segundo jogo lá em Itu. E aí, pro terceiro jogo, a gente falou: vamos que dá, a gente tem que se fechar e jogar do jeito que a gente sabia jogar, que a gente tava em 5, 6 meninas para rodar. Então, acho que a ajuda das meninas foi bem crucial, assim, para eu me sentir à vontade para jogar. Do Fábio também, sempre apoiou bastante, ensinou bastante, porque foi o primeiro ano, assim, que eu joguei mesmo realmente no adulto. E eu acho que foi isso, foi a nossa coletividade e a mentalidade de que a gente conseguia ganhar, então todo mundo deu o seu melhor pra gente ser campeão. Robi, você falou do título de 2021. 2023 e 2024 o SESI conquista ali a LBF jogando no Gigantão, que tem uma história gigantesca no basquete aqui de Araraquara, né? Como que foi para vocês jogarem as finais ali e tanto em 23 como depois em 24 com uma torcida maior ainda, ver aquele ginásio cheio? Como que foi para vocês que estavam acostumados a jogar ali no SESI, de repente ver o basquete feminino, o SESI, lotando um gigantão para uma decisão? Foi muito legal, assim, muito bonito de se ver tanta gente. Eu nunca tinha jogado com um ginásio tão lotado como estava aqui, ainda mais em casa, apoiando, né, a torcida apoiando a gente. E essa troca de referência, assim, porque o ginásio do SESI é um pouco menor, mas a gente treinou alguns dias antes, nos 2 anos, né, a gente treinava no Gigantão um pouco antes. E é uma emoção muito grande, né? Ainda mais em 2024, acho. 2023, se não me engano, a gente foi campeão aqui no Gigantão, né? Então foi melhor ainda pra gente. E é muito bonito de se ver assim e o quanto a cidade abraçou o nosso time, que antes não ganhava nada e era um time recente, né, na verdade. E então foi bem legal, assim, poder ser campeão na frente da torcida de Araraquara. Ô, Bia, e uma pergunta que eu faço para todo mundo: você, nos tempos de folga, no horário que você está tranquilo, já passa pela sua cabeça o tamanho do legado que vocês têm deixado aqui para Araraquara, o tamanho da história que vocês têm aqui pelo basquete feminino? Ou por enquanto vocês não conseguem mensurar o tamanho dessa história que vocês têm aqui? A gente sabe que a gente deu o máximo para trazer todos esses títulos para Araraquara, mas não é uma coisa que é recorrente, assim, né, que a gente pensa muito. A gente tenta jogar cada campeonato, dar o máximo que a gente pode, mas a gente sabe que a parte da história do basquete de Araraquara a gente fez parte. E ainda falando de título, o SESI, atual tricampeão da LBF, né, acabou não conseguindo a vaga para as finais esse ano. Mas como que é saber lidar com essa pressão de o SESI é o time a ser batido, somos as atuais tricampeãs, atual bicampeão da Copa LBF,
e mesmo assim, mesmo com mudança de treinador, manter os pés no chão e continuar sendo essa equipe forte e guerreira e resiliente que o SESI é. É, a gente fala que quando você é o campeão, todo mundo quer ganhar de você, né? Então, nesses últimos anos, a gente tinha essa consciência de que tinha que jogar 2 vezes, 3 vezes mais forte do que o normal, porque os outros times queriam ganhar muito da gente. Então acho mas era sempre bem tranquilo, assim, nada de uma cobrança, assim, excessiva por parte da comissão ou entre as atletas mesmo. Era só tentar dar o nosso máximo e jogar como a gente treina, que nossos treinamentos são sempre muito bons, e só colocar em prática na quadra para dar o nosso melhor, sabendo que o outro time quer ganhar bastante da gente. Ô, Bi, eu perguntei do ginásio, então agora eu faço a pergunta inversa para você. Qual que é o ginásio mais chato e difícil de jogar contra? Seja ali por conta que a torcida fica muito próxima, ou seja, porque o ginásio é menor. Qual que é o ginásio mais chato de jogar contra? Lá no Sampaio, a torcida também é muito apaixonada. Então, a pressão é muito maior, o calor também é bem chato. E Campinas também, que eu acho que é a torcida também grita bastante, empurra bastante o time. Então acho que para mim esses 2 são os mais difíceis de jogar. Ó, vou falar para você que o Sampaio é o líder que todo mundo fala. Logo depois vem Sodier e o Campinas, que você mencionou também. Lá no Rio também é bem complicado mesmo. Onde que é mais quente jogar? Lá no Maranhão ou no Rio? Mais quente eu acho que é o Maranhão, porque é um clima mais de praia, né, então no Rio é mais distante da praia onde a gente joga, em Mesquita. Então você sua muito, é uma umidade muito grande, então eu acho que no Sampaio é mais quente. Ô, Bia, e falar agora de um momento ruim que toda atleta não gosta e que você está saindo desse momento, que é um momento de lesão, né? Como que foi para você lidar com essa lesão, saber ali o diagnóstico, o que passa na cabeça da atleta, como que foi para você receber essa notícia? A gente é atleta, a gente sabe que pode acontecer, né, que a gente está sujeito a se machucar, mas quando acontece de verdade é um choque, assim, até a ficha cair e saber que vai demorar muito para você voltar. Eu acho que essa é a pior parte, é você ter consciência de que vai ser um processo muito longo, doloroso também. Então, a gente era aquele choque mesmo, né, aquele baque quando você recebe a notícia, mas não tem muito o que fazer, é aceitar o mais rápido possível para você conseguir passar por esse processo que é longo e doloroso, o mais tranquilo possível, né. Que não seja um peso, assim, que você fique muito mal. Claro que a gente fica triste, quer estar em quadra, quer poder ajudar o time, treinar, que é o que a gente gosta de fazer, mas é aceitar e passar por esse processo que uma hora acaba, como o meu tá quase na reta final. Rubi, eu confesso que eu não lembro qual foi o jogo que você se machucou. Mas ali no momento da partida, a atleta percebe quando é alguma coisa mais séria, dá para ter esse feeling, tipo, mesmo ali os médicos tentando acalmar, a atleta sabe ali quando é algo mais sério que vai precisar operar ou ficar muito tempo fora das quadras? O jogo que eu machuquei foi contra São José, aqui no SESI, foi dia 27 de setembro do ano passado. Assim, eu nunca tinha me machucado feio, assim, né, uma lesão tão grave, mas com os sintomas, depois a gente conversando com o físio, com as outras meninas que já machucaram, a gente meio que sabe, né, que foi mais grave, assim. Eu senti o estralo, né, que a gente fala, então você já imagina que seja o pior, né. Mas
acontece, né, como a gente fala, e tentar aceitar o mais rápido para começar o processo de recuperação. E qual que é o momento mais difícil dessa recuperação? É ali a fisioterapia, é ficar ali com sem poder pôr o pé no chão, é estar longe das quadras, que a gente sabe como que é a cabeça do atleta que está ali sempre treinando. Qual que é o momento mais difícil da recuperação? Olha, acho que todos os momentos são bem difíceis. Eh, Depois da cirurgia é muito doloroso, né, tentar começar a dobrar, né, porque tem que forçar para dobrar. São dores diferentes, assim, né. Então essa fase pós-cirurgia é muito dolorosa, e aí depois começa, a mesmice, né, porque são semanas e semanas fazendo o mesmo treino, os mesmos exercícios, porque são as fases da recuperação, né. Então, essa coisa de saber que vai demorar ainda, sabe. Tem mais um mês, mais 2 meses fazendo o mesmo treino, mas passa. Eu tento pensar que vai passar, todas essas fases já passaram. Foram difíceis sim, com certeza, mas, saber que vai chegar a hora que vai voltar e tudo tem que ser no tempo certo, né, não pode querer apressar nada, que é pior ainda. E nesse momento, quem que esteve ao seu lado foi fundamental durante esse período inicial e até aqui de recuperação sua? Acho que todas as meninas do time, o fisioterapeuta, o Lucas, o Fabinho, o Fábio, todos, a comissão técnica toda, sempre perguntando como que tá, se tá bem, querendo que a gente volte a jogar, dá pra ver, né, que a gente fica ansiosa, eles também tentam apoiar a gente o máximo. E a minha família, minha mãe, meu pai, meu namorado, minha família toda, na verdade, sempre perguntando bastante quanto falta pra voltar e como tá, se tá doendo muito. Então acho que as pessoas que estão ao nosso entorno fazem ser melhor, assim, sabe, mais tranquilo de passar por esse processo que é bem difícil. Ô, Bia, e você que já voltou ali a começar os treinos em quadra, ainda tem um tempinho final aí de recuperação, mas como foi para você a sensação quando o Lucas falou, ó, hoje a gente vai bater bola ali na quadra, vamos treinar na quadra, qual foi a sensação de pôr o tênis de novo e pisar de novo na quadra ali, mesmo que para início de recuperação? Ah, é o que a gente quer ouvir, é quando ele fala que a gente vai começar a fazer alguma coisa na quadra, mesmo que seja só salto, tiros e só arremesso parado, né. A frase que todo atleta que tá machucado, eu acho que quer ouvir, que é poder voltar pra quadra, mesmo que não seja treinar de verdade com o time, mas é uma sensação muito melhor, assim, do que só ficar na academia e fazendo todo dia a mesma coisa quase. E como que é a cabeça do atleta nesse início de volta para a quadra? Dá aquele medo de fazer algum movimento e machucar o joelho? Não tem aquela confiança ainda? Como que é saber lidar com esse processo? É um mix, né, a felicidade de voltar pra quadra, de poder fazer alguma coisa mais próxima ao basquete, e também o que você falou, esse outro sentimento de: "Putz, será que eu consigo? Será que dá para eu dar meu máximo, assim, e não machucar de novo?". Passa muitas coisas na cabeça e é esse mix de sensações mesmo, da felicidade e da preocupação de você tá voltando e tem que voltar aos poucos, não é tudo de uma vez, querer fazer tudo muito rápido. E para você principalmente, né, Bia? Porque você que tem ali a velocidade como uma das suas principais habilidades ali, tem que saber ali ter essa dose, ter esse controle ali, justamente para não forçar o joelho, né? É, a gente começa muito rápido, aí o Lucas fala: "Segura, dá uma segurada, porque não precisa, não é o momento certo ali, a hora que você volta pra quadra, de você dar o seu máximo, de dar tiros muito fortes".
Então o Lucas tá ali para auxiliar a gente nisso e ir dosando, né, para a recuperação ser tudo no tempo correto. Ô, Bia, e aquela Bia que machucou contra o São José, como que volta a Bia para o Paulista desse ano? Qual a experiência que você ganhou nesse processo que faz voltar uma Bia diferente agora? Acho que a hora que voltar a treinar mesmo com o time, que aí você vai ver, né, o quanto que esse processo todo ensina a gente. Por enquanto, é saber que é muito mais resiliente, que aguenta muito mais a dor, que nem se compara uma dor muscular, qualquer coisa que a gente esteja sentindo ali no momento, ou a dor de estar fora da quadra. Isso é o pior de tudo, assim. Então, acho que é agradecer que você pode estar ali jogando. Acho que, por enquanto, é isso que eu vou tentar pensar e colocar em prática quando eu voltar a jogar. E o que essa lesão te ensinou sobre a vida além do esporte? Que a gente, os torcedores, nós da imprensa, a gente vê ali vocês no treino, vocês nos jogos, mas o que te ensinou essa lesão além do esporte? Olha, eu acho que o fato de que a gente não é só atleta, nós somos pessoas também, que, como por causa da lesão, a gente tem muito mais tempo livre, né? Não é muito desgastante algumas partes da recuperação. Então eu ficava muito tempo sem fazer nada e eu falava: "O que que eu tenho que fazer?" Porque enquanto a gente tá treinando, a gente só vive basquete, a gente não faz mais nada. No máximo estudar ali ou ler, mas são coisas mais que quando você tem muito tempo livre, chega uma hora que cansa, sabe. E aí eu aprendi bastante novos hobbies, novas coisas que eu gostava de fazer. Eu acho que além das quadras, acho que isso é o principal, porque a lesão mostra que nós somos muito mais que só atletas, né. Somos pessoas que precisam gostar de fazer outras coisas além de só o basquete. Ô, Bi, agora entrando na parte final do nosso bate-papo, a gente fez um post no final de semana anunciando que iam ter alguns bate-papos com atletas do SESI sem revelar os nomes, e a gente abriu uma caixinha de pergunta para os torcedores mandarem algumas perguntas. E aí a gente recebeu algumas perguntas, como o do nosso DJ lá do SESI Araraquara, que perguntou como que foi para vocês a primeira vez que tocou a música que ele fez para a equipe? Como que foi para vocês estarem ali na quadra e de repente ouvir uma música que fala do time do SESI? Foi meio que a gente não tinha entendido muito, que a gente tá ali no aquecimento, então você não presta muita atenção na música, né. Eu, pelo menos, tô sempre focada. Aí você começa a escutar umas palavras, Fábio Apolinário, SESI, e aí que a gente começou a escutar mesmo e falar: "Nossa, fizeram uma música, para o SESI". E aí é bem legal, assim, saber que tem pessoas que gostam da gente, que querem fazer de tudo para agradar, para ajudar ali, escutar palavras que vão ajudar a gente no jogo durante o aquecimento. E outra pergunta que fizeram aqui, quem que é a Beatriz fora das quadras? Como você costuma aproveitar os momentos de folga? Então, com essa lesão, como eu disse, eu tentei me redescobrir, né, na verdade, aprender o que que eu gostava de fazer, e estudar, ler, eu gosto bastante de ler. Também comecei a fazer alguns hobbies manuais que eu nunca tinha feito. Não sou muito boa, mas dá para passar o tempo um pouco. E acho que é mais isso mesmo. E ficar com a minha família, que era o que eu já fazia antes, e agora com mais tempo livre, assim, mais tempo de folga, é muito melhor quando eu posso estar com eles. Aí uma outra pergunta que fizeram aqui, como que é a Bia antes dos jogos? Você gosta de ficar concentrada na sua, sem conversar com ninguém? Gosta de pôr um fone e ficar escutando uma música para ficar concentrada? Você já consegue ficar mais ali conversando com todo mundo de boa? Como que é a Bia antes dos jogos?
Não, eu sou bem focada, assim, fico pensando no jogo, pensando o que que eu poderia fazer para ajudar, o que que o outro time vai tentar fazer. Então eu sou mais de boa, assim, não fico conversando muito. Também não sou assim em qualquer horário do dia, não sou uma pessoa muito extrovertida, mas no jogo eu tento focar bastante ali e fico pensando no jogo o que que pode ser feito. Aí, agora mandaram três perguntas que querem saber sobre as suas colegas de elenco. Quem que é a mais engraçada do elenco e a mais brava do elenco? Mas engraçada, eu acho que a Aline, por ela ser essa pessoa extrovertida que fala, a gente brinca bastante, a gente tem mais intimidade, eu e ela, então a gente dá bastante risada. E brava, olha, eu acho que não tem ninguém brava. Se você perguntar para as outras meninas, elas vão falar que sou eu. Mas eu acho que eu não sou muito brava, não. As outras são bem tranquilas, assim. E a outra pergunta que fizeram: quem demora mais para ficar pronta antes das viagens? Antes da viagem, acho que todo mundo chega no horário, assim, é muito difícil alguém perder o horário. Então acho que não tem ninguém, não, que demora, assim, muito. Que é até uma outra pergunta que fizeram aqui: como costumam ser as viagens? Vocês saem todas do SESI? Vocês se encontram em um determinado local? Como que funciona? É, a gente se encontra todo mundo no SESI. Antigamente tinha umas pessoas que atrasavam bastante, mas esse ano o Fábio falou que tinha que chegar no horário, que senão ia ficar para trás. Então elas chegam. Esse ano eu não participei muito das viagens, mas a gente sempre se encontra no SESI. Olha, a última pergunta que fizeram aqui: quem colocaria para cozinhar para o time e quem você jamais deixaria cozinhar? Olha, a Aline gosta de cozinhar, que eu saiba. Então acho que poderia colocar ela para cozinhar. Ou o Fabinho. O Fabinho também gosta bastante de gastronomia, assim. E quem eu nunca deixaria cozinhar, acho que é alguma das novinhas. Eu não sei se elas me passam muita confiança não na cozinha. E você é do time churrasco ou comida japonesa, Bia? Acho que eu prefiro churrasco. Aproveitando que você falou de churrasco, Bia, você sabe que nós do canal, a gente sempre. Fome a gente não passa nos jogos, né? Que a gente sempre leva ali um doce, alguma coisa nos jogos. E a gente sempre retribui as nossas convidadas com algum presente pela participação. E aí eu queria que você escolhesse. Você prefere um kit churrasco da Boi Bravo ou você prefere uma cesta de chocolate da Cacau Show? Nossa, difícil essa escolha aí. Mas acho que pode ser chocolate. Então tá aí. Então já está combinado. O próximo jogo na estreia do Paulista ainda não vai estar em quadra, vai estar ali nos bastidores. A gente já faz a entrega da cesta de chocolates para você. E para Muito obrigada. encerrar, Bia, tem aqui o bate-bola ping-pong, que são respostas rápidas. Tá? Tá. Um ídolo para você no basquete. LeBron James. Um sonho ainda não realizado. Jogar na seleção brasileira adulta. Uma companheira de equipe. Aline Moura. Um treinador. Fábio Apolinário. Um ginásio inesquecível. Gigantão. O jogo mais marcante da carreira. Acho que foi na. Hum, acho que pode ser a final do primeiro Paulista, lá em Santo André. Uma música antes do jogo. Eu gosto muito de Hall of Fame. Comida favorita. Morango. Uma palavra para definir o César Araraquara.
coletividade. E uma palavra para definir a sua carreira até aqui. Acho que gratidão. Tá aí, então, Bia Néas, atleta do SESI, que logo, logo estará de volta às quadras, nossa camisa número 5. Ô, Bi, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os torcedores do SESI que te acompanham desde a sua chegada aqui, que estão com saudade de ver você em quadra ali, principalmente nessa reta final que o SESI teve ali alguns desfalques e via ali no banco do lado de fora você, Sossô, Kaká, Avi. Então, o torcedor que se dedicou muito com esse time, abraçou muito esse time e tem muita expectativa pela sua volta. Você que é a primeira das que voltam, das que estão fora, então torna ainda mais marcante esse seu retorno, né, Bia? Acho que só agradecer só por todo o apoio que a gente sempre recebe desde que a gente chegou aqui. Todas nós sentimos muito abraçadas pela torcida. Agradecer e mesmo que esse ano a gente não tenha chegado na final, acho que é continuar acreditando que as meninas deram o máximo que elas tinham. A gente está ali no dia a dia, a gente pode ver o quanto elas sofreram com os desfalques e mesmo assim elas tiveram a resiliência, a capacidade de continuar jogando em alto nível. E para os torcedores é só agradecer mesmo o suporte, todo mundo perguntando, e quando que você volta? Precisava de você na quadra, então esse apoio é muito, muito feliz e muito gratificante para a gente escutar quando a gente está de fora. E quiser deixar uma mensagem para a família que vai estar assistindo também, o momento é seu. Também só agradecer a minha família, que também sempre me apoiou, desde quando eu era novinha até quando eu me tornei profissional. E todos eles sempre me apoiam, então eu amo todos vocês. Então tá aí Beatriz, atleta do César Araraquara, fazendo esse bate-papo conosco. Fiquem ligados em nossas redes sociais, que em breve teremos outras atletas aqui fazendo esse bate-papo. E você que é de Araraquara e região, já fiquem ligados aí que a gente vai postar em breve a tabela dos jogos do César no Paulista. E para quem está ansioso pela volta da Bia, ela volta no Paulista, mas um pouco mais ali para frente do torneio. Mas com certeza teremos a Bia nesse Paulista em quadra ajudando muito a equipe. Bia, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Já deixei marcado aqui o primeiro jogo do Paulista, a gente já faz a entrega da sua cesta. E sempre que precisar, é o que eu falo para todo mundo, esse canal é para o basquete feminino, está aberto para as atletas do SESI. Podem contar conosco para o que vocês precisarem. Eu que agradeço o convite e todo o apoio e visibilidade que vocês dão para o basquete feminino, que a gente precisa bastante, cada vez mais. Então, muito obrigado. Uma ótima noite a todos e até a próxima.